Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja e nos ensinando os teus caminhos, Senhor. Te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegamos ao segundo capítulo de 1 Timóteo. Relembrando os irmãos, que nós vimos nas pregações anteriores. Primeiro, veja, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava passando por problemas de falsos mestres. Esses falsos mestres queriam trazer práticas judaizantes para a igreja. Eles ficavam discutindo genealogias, ficavam discutindo descendências judaicas. E dessa forma, eles estão trazendo muita confusão para aquela jovem igreja. Que mais que acontecia? Éfeso era a capital europeia da magia. A capital mediterrânea da magia. Então havia o chamado gnosticismo, que tinha toda uma série, listas e listas de seres espirituais. E eles ensinavam o seguinte, que haviam emanações, espíritos, e que Deus estava tão longe, tão longe, tão longe, que era impossível se achegar a Deus e se relacionar com Ele de maneira pessoal. Aí Paulo vai, combate esses falsos mestres, manda Timóteo, entendeu? Combater através da doutrina. No capítulo 2, Paulo começa a mudar de assunto. Que ele começa a falar do ministério da oração. E aí ele fala uma coisa que naquela época era algo estranho, orar pelas autoridades, orar pelos reis. Veja, autoridades ímpias, autoridades pagãs, autoridades que viviam uma vida de libertinagem, uma prática de idolatria, de feitiçaria. E Paulo, além de mandar orar, Paulo ensina o seguinte, que Deus quer salvar toda a classe de homens, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja rei, seja juiz. Paulo ensina no capítulo 2 que para Deus não há impossíveis, não há limite para a sua salvação. Pode ser a vida mais suja que for, pode ser a vida mais contaminada que for, alcançada pela graça. Essa pessoa tem os seus pecados perdoados ao crer em Jesus, ao recebê-lo como Senhor da sua vida, e passa a ser filho de Deus. E Paulo dá uma ordem, igreja, orem pelas autoridades. Orem pela salvação das pessoas, para que através dessa oração nós comamos o nosso pão sossegadamente e façamos a obra que tem que ser feita. Nós temos que entender que a igreja nasceu num ambiente judaico. E os judeus eram uma fonte de constante problema para os romanos. Os judeus odiavam os romanos e os gregos, por causa das suas práticas, por causa da sua religião, por causa da sua cultura, totalmente contrária aos costumes judaicos. E aí Paulo vem com uma ordem assustadora, olha, orem por esse povo, porque Deus vai salvar. E dentro desse ambiente de oração, o versículo 8 vai nos trazer uma informação muito interessante. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Veja, vamos compreender o versículo. Vamos começar de trás para frente. Ira é pecado? É pecado. Contenda é pecado? É pecado, é uma obra da carne. Ira também é uma obra da carne, está lá em Gálatas. Mas aqui Paulo não está falando de uma ira
que vem de uma discussão, que vem de alguma coisa. Paulo está falando justamente desse sentimento de ira e de contenda contra o governo romano e contra as autoridades e contra os ricos. E veja que interessante o que Paulo está falando aqui. Veja, o judeu só podia orar na sinagoga ou no templo. Judeu não orava na rua. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está rompendo com o judaísmo. Paulo está rompendo com a prática judaica de orar apenas no templo, de orar apenas na sinagoga. Isso daqui é um absurdo para o judeu. Primeiro absurdo para o judeu, orar pela autoridade e por reis pagãos. Segundo absurdo, como que Deus vai salvar essas pessoas? Terceiro absurdo, orar fora do templo e da sinagoga. E Paulo pega pesado, ele fala em todo lugar. Veja, Paulo está retirando aqui, nós vamos ver alguns textos nas aplicações da palavra. Paulo está retirando aqui o ministério de oração do povo de Deus, da mão dos levitas, dos sacerdotes e do povo feito no templo e feito na sinagoga, e está trazendo para todo lugar comum. E como ele está falando para o público judaico, o que acontece? O judeu sempre orava de mão levantada e cabeça erguida. O que Paulo está fazendo? Está mantendo o mesmo costume. Isso aqui é um problema para aqueles grupos cristãos que dizem que só se pode orar de joelho e de olho fechado. Por exemplo, aqui na igreja, várias vezes nós vamos orar, eu falo, irmãos, vamos abaixar nossa cabeça? A posição aqui é exatamente ao contrário, olhando para o céu. Pastor, por que a gente abaixa a cabeça? Porque é um costume do pastor e nosso. Quer plantar bananeira para orar? Planta. Quer se jogar no chão, orar com a cara no pó? Faça isso, lógico, sem ser espalhafatoso, faça isso. Quer ajoelhar para orar? Entendeu? Faça. Mas o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, Paulo está dirigindo as orações, está dirigindo a orientação, principalmente para judeus convertidos, que com certeza estavam ensinando, ou já havia sido comentado na igreja, e os falsos mestres deviam ter feito isso, de que só se orava no templo e na sinagoga. Paulo está quebrando o paradigma. É um rompimento com o hábito judaico de orar. Nesse tempo aqui, ainda o cristianismo era considerado uma vertente do judaísmo pelas autoridades romanas. Mais ou menos aqui, uns 5 anos depois, é que o cristianismo vai ser tratado diferente. E vai passar a ser perseguido duramente pelo Estado. E Paulo dá mais uma informação. Olha, existe um critério para vocês orarem. Mãos santas. A mão é simbólica. Quando eu levanto minha mão para orar, é simbólico. A mão mostra a intenção, é um símbolo da intenção do coração. É um símbolo da intenção do meu pensamento, do homem interior. Só que Paulo mantém aqui um ensino que se arrasta por toda a Bíblia, de que Deus não ouve pecadores. Quais as orações que Deus ouve dos pecadores? Oração de arrependimento, oração de confissão de pecado, oração de entrega a Jesus Cristo. Mas por toda a Bíblia, e se arrasta pelo Novo Testamento,
Inclusive Tiago, irmão de Jesus, fala, olha, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, vocês pedem errado, por seus próprios deleites. Isso aí é egoísmo, é pecado. O profeta Isaías já falava no seu livro, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você pode fazer cara de santo, você pode franzir a testinha aqui parecendo que é espiritual. Pode orar chorando, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, se tiver pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Numa gíria de crente, sua oração bate no teto e volta. E se esse pecado for dentro do matrimônio, pior ainda. Porque aí o apóstolo Pedro é duríssimo contra relações erradas na família. Interrompe na hora. Então assim, qual é a nossa maneira certa? Sempre que eu tiver uma oportunidade para orar, eu me manifesto, seja por cura, seja pela vida de alguém, por algum problema. Mas uma boa coisa é ter um sentimento correto no coração. Senhor, olha, perdoa os meus pecados. E se tem alguma coisa que eu estou fazendo errado e não estou vendo, me mostra, porque eu quero consertar. Então, para começo de conversa, confissão de pecado. Até os pecados que você nem sabe direito que cometeu. Às vezes a gente tem um atraso. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Às vezes a gente se vê ocupado com muitas coisas. E não atenta para a voz do Espírito Santo, a voz da nossa consciência. Que nos acusa o que está certo e o que está errado. Ou temos a consciência cauterizada, que perdeu a sensibilidade. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com essa questão de pecado. Amém? Vamos seguir. Agora vamos, segundo diz o reverendo Augusto Nicodemos, eu fiz uma consulta dele nessa palavra aqui. Agora vamos para a parte mais fácil, falar das mulheres. Aí a turma deu risada. Versículo 9, olha do que ele vai falar. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com boas obras. Irmãos, esse aqui é um versículo muito mal interpretado da palavra, porque, infelizmente, em muitas igrejas, se colocou um peso sobre as mulheres, de que as mulheres não podem se arrumar, de que as mulheres não podem usar roupas bonitas, de que as mulheres não podem ficar se enfeitando o cabelo, de que as mulheres não podem usar maquiagem. Olha que interessante, o verbo ataviar aqui é o verbo cosmeu, que dá origem à palavra cosmético, que é usado até hoje para quê? Para que serve o cosmético? Para embelezar, para se arrumar. Qual é o problema aqui? Lembre, irmãos, texto fora do contexto é pretexto. E aí as piores heresias surgem. Eu já vi lugares que para a irmã estar bem vestida como serva do Senhor, tinha que estar parecendo um urubu. Entendeu? E era um peso enorme para as irmãs. E isso acontece até hoje. 2024, até hoje. Então o que acontece? Eu tenho que entender o contexto. Veja, era notório na sociedade romana e grega as mulheres de alta posição. Para vocês terem uma ideia, até os poetas e escritores gregos e romanos escreviam sobre a pompa das mulheres. Estava vendo o estudo do reverendo Augusto Nicodemos,
E ele conta que um dos escritores, agora eu não vou lembrar o nome dele, já vou lembrar. Numa das suas obras ele diz o seguinte, que as mulheres mandavam largar as orelhas para caber mais pérolas. Os vestidos das mulheres romanas custavam hoje em torno de $10.000 cada vestido. Os penteados, havia um hábito de se fazer uma série de penteados em camada. E esses penteados eram amarrados com frisos de ouro. E essas mulheres faziam esses penteados. E na hora de dormir era um tormento, porque as servas tinham que ficar ao lado delas. Porque elas tinham que dormir sentadas para não desmanchar o penteado. E elas tentavam segurar aquele penteado pelo maior número de dias. O que acontece? Nós vamos ver mais à frente. Muitas dessas mulheres foram salvas. E parece que duas coisas estavam acontecendo. Primeiro, elas estavam tentando alcançar a proeminência na igreja. Essas mulheres tinham muito poder. Eram mulheres endinheiradas. Eram figuras da alta sociedade, comerciantes, empresárias, envolvidas na política. Gente de fama que se converteu. E parece que elas estavam tentando trazer seus hábitos para dentro da igreja. Uma igreja que era formada por gente rica e por gente escrava. Não apenas isso. Éfeso era a cidade da deusa Diana. O culto à deusa Diana era feito num grande templo com prostituição cultural, sexo ritualístico. Muitas dessas prostitutas cultuais foram salvas. Esse assunto é tratado em 1 Coríntios 11, quando fala do uso do véu. Por quê? Porque elas tinham a cabeça tosquiada. A marca da sacerdotisa de Diana era a cabeça rapada. A cabeça rapada era desonroso. Ainda mais a cultura judaica, o cabelo era como fosse a glória da mulher. Inclusive, havia alguns ensinos antigos judaicos, isso é especulação, não é uma informação bíblica, que os judeus falavam o seguinte, que a mulher, quando tinha o cabelo dela protegido, os anjos maus não se metiam com ela, havia essa crença engedrada. Estava vendo um estudo do Marcos Grantonato, falando desse assunto. E aí o que acontece? Quando essas prostitutas cultuais foram salvas, o cabelo delas não converteu da noite para o dia. E aí Paulo deu a sugestão, conforme é o hábito no Mediterrâneo antigo, de que as mulheres de respeito usavam como se fosse uma burca, um véu. Entendeu? Mas era um hábito, o sinal de que ela estava na proteção ou do seu marido, ou na proteção do seu pai, ou na proteção da igreja. Só que algumas dessas mulheres, quando eram sacerdotisas, elas tinham algumas práticas estranhas. Por exemplo, algumas delas participavam de caçadas. No Brasil, eu já vi isso, existe a figura da Diana Caçadora. O que é a Diana Caçadora? É uma mulher de cabelos muito curtos, com os seios de fora, às vezes montada num cavalo ou não, empunhando um arco. Por quê? Porque essas mulheres, para mostrarem que eram iguais aos homens, elas participavam de caçadas.
com o seio de fora. Percebe que o que você vê hoje em dia não é nada novo, estão atrasados 2000 anos. Elas queriam dizer que elas eram empoderadas, essa turma foi salva. Agora imagina isso numa jovem igreja de origem gentílica. Uma igreja que não foi criada segundo a tradição greco-romana. A situação deles era pior do que em países como Brasil, Argentina, Uruguai, que ainda temos uma tradição católico-romana. Nem isso eles tinham. E aí a igreja começou a virar bagunça. E o que aconteceu? Alguns teólogos defendem que o alvo dos falsos mestres, o alvo principal deles eram essas mulheres ricas. Por quê? Porque falso mestre normalmente quer o quê? Dinheiro. E ao atrair essas mulheres ricas em favor deles, além de ter dinheiro, eles teriam mais chance de tomar a liderança da igreja. E para atrair essas mulheres, o que eles falavam? Lembram do ambiente grego? O corpo não importa. O que importa é o mundo espiritual. Vou dar um exemplo que eles podiam falar. Você não vê nos Jogos Olímpicos os atletas correm pelados. Nos Jogos Olímpicos não está todo mundo pelado? Que mal tem? Por que eles estão pelados? O importante é a performance. Porque esse corpo vai ser destruído. O que vale é o mundo invisível, mente grega. Só que a mente judaica é exatamente o oposto. O mundo material vale, e muito. Tanto é que nós vamos ressuscitar num corpo glorificado que vai habitar nessa terra transformada. Quando nós tivermos na eternidade, você vai vir bater no meu ombro. E aí, mano? Beleza? Saúde, hein? Entenderam? É exatamente o oposto. Todo esse ambiente teve que ser combatido. E aí Paulo vem com o princípio, mulheres de Deus, tem que ter um traje honesto, um traje idôneo. Isso vale para os homens, porque no versículo anterior, mãos santas. E os servos do Senhor também têm que se ataviar em traje idôneo. Pegando a piadinha do reverendo Augusto Nicodemos, antigamente tinha saia normal. Aí veio a midi saia. Aí depois veio a mini saia. Aí depois veio a micro saia. E hoje vive esse tempo da praque saia. E tem irmã que vai para a igreja com uma praque saia. E usando a ilustração do irmão, que é muito boa, honra quem merece honra. Veja, se uma irmã ou um homem vier aqui para a igreja com traje errado, eu vou ter que chamar a pessoa e conversar, como eu já fiz. Aí tem gente que vai responder, pastor, mas a maldade está nos olhos de quem vê. Jesus falou que se olhar com olhos impuros, você pecou, tanto homem como mulher. Aí eu vou ser obrigado a responder, falar, não funciona assim. Porque se Paulo falou, é porque era importante. Paulo fez isso inspirado. Paulo tem autoridade apostólica. E está tudo colocado na Bíblia. Então Paulo divide a responsabilidade. Primeiro, de quem olha. E segundo, de quem está provocando o desejo. E Paulo confronta isso de maneira duríssima. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Existe um limite. Temos que tomar cuidado com os ambientes.
Entendeu? Por exemplo, às vezes eu vou aqui fazer minhas caminhadas aqui no parque. Determinados dias não dá para ir. Porque a turma está pelado. É um pelado de roupa, né? Entendeu? Lógico, ninguém é de açúcar, ninguém vai derreter. Mas, por exemplo, se eu estou num ambiente, sei que tem alguém, eu não posso sair daquele ambiente, sei que tem alguém mal vestido, eu não quero expor meus olhos. Eu viro. Entendeu? Irmãos, no verão, às vezes você vai andar em shopping center. Misericórdia. Então, assim, vivemos numa cultura, um país sexualizado. Precisamos ter muito bom senso. Alguns conseguem conviver melhor com isso. Outros têm mais dificuldade. Os dois têm algo em comum, tem que vigiar. E não pode ter sua consciência ferida. Eu conheço irmão que não vai para a praia, não vai para rio. Entendeu? Eu já, por exemplo, eu ia. Lógico, evitava praia cheia, ia fora de temporada, que é aquele nojo todo, né? Mas às vezes tem gente que só pode viajar em férias coletivas de dezembro. O que vai fazer? Entendeu? Então, assim, tudo com sabedoria, tudo com bom senso, guardando os princípios da palavra, guardando os lugares onde anda, guardando com quem anda, entendeu? E sempre vigiando e orando. Amém? Vamos a algumas aplicações. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu quero mostrar umas coisas para os irmãos. Atos 3. Rapidinho passar por uns textos para vocês entenderem. Atos 3, versículo 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Até aqui. O que está acontecendo aqui? Hora nona, 3 da tarde. Primeira hora, 6 da manhã. Depois, 9 da manhã. Depois, meio-dia. Entendeu? Aqui, 3 da tarde. É contagem judaica. O que eles estavam fazendo? Estavam indo orar. Aonde? No templo. A igreja de Jerusalém só orava no templo. Entendeu? O que eles faziam fora do templo? O capítulo 2 explica. O partir do pão e a comunhão. Entendeu? Mas orar. Eles ainda mantiveram o hábito de ir para o templo. Pedro e João. Irmãos, olha que interessante. Eu preciso tomar muito cuidado de estabelecer doutrina no livro de Atos. O livro de Atos é uma narrativa que mostra a transição dos dias do Antigo Testamento para os dias do Novo Testamento. O livro de Atos é o primeiro livro pós-cruz. Os evangelhos acontecem num ambiente da lei. Entendeu? O Antigo Testamento termina na cruz do Calvário. É que o Novo Testamento foi escrito e está no nosso Novo Testamento. Mas, tecnicamente, a lei termina na cruz do Calvário. Quando Jesus cumpriu tudo. Então, eu preciso tomar cuidado que eu não posso gerar doutrina em Atos. Senão, a gente só poderia orar no templo.
E Paulo seria o rebelde ao escrever 1 Timóteo, que mandou orar em todo lugar. E eu teria uma briga dentro da igreja. O que eu quero que os irmãos atentem? A coisa evoluiu. Nós vamos ver isso nos apóstolos. Por exemplo, quem liderava a igreja? Os apóstolos. Os apóstolos cederam lugar aos presbíteros. Hoje em dia dizem ter apóstolo, isso não existe. Nós vamos ver isso junto. Mas, por exemplo, eu sou presbítero. Se eu dissesse que virei apóstolo, eu estaria sendo rebaixado. Agora. Só que a turma faz para dizer que é por cima. Mas quem deu a última palavra do Concílio de Jerusalém foi um presbítero, Tiago. Depois de 3 apóstolos falar. Quem deu a última palavra foi o presbítero. João era apóstolo, certo? Ele abre a sua epístola, 1 João. Eu, o presbítero. Até o próprio João passou a se autodenominar presbítero. Por quê? Porque os apóstolos lançaram o fundamento, apóstolos e profetas. Mas o governo da igreja passou a ser dos presbíteros. Aí você pode chamar de pastor, de bispo. Não importa o nome, é tudo a mesma coisa. Pastor, bispo e presbítero é a mesma coisa. Tudo igual. As igrejas que fazem diferenciação de pastor e presbítero estão erradas. É tudo igual. Entendeu? Agora veja o que vai acontecer. Mesmo Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha que interessante. Versículo 6. Olha que interessante. Eles estão instituindo diáconos. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Aonde que eles oraram? Fora do templo. Começou a mudar. Já no capítulo 6. Entendeu? Impuseram mãos para revestir os diáconos. Vamos seguir, Atos 8. Olha a evolução. Versículo 4. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O que mudou aqui? Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os. Que lugar? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mudou o centro da pregação. Dentro de Atos dos Apóstolos. Mas continua, mesmo capítulo 8, versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e muitas aldeias dos samaritanos anunciavam o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O que eles fizeram? No retorno para Jerusalém, continuaram pregando aos gentios. Avançou. Quer ver que interessante? Atos 9, 38. Deixa eu apurar aqui. Atos 9, 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir a ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se.
Qual a situação? Dorcas morreu. Chamaram Pedro. Pedro estava onde? Na casa de Simão, curtidor. Um lugar ritualmente impuro. Porque na casa do curtidor tem o quê? Animal morto. Curtidor de couro. Pedro estava lá, e o que ele fez? Foram buscar ele foi para o meio da igreja. Pelo judaísmo, qualquer pessoa que ele tocasse ficava ritualmente impura. Por causa do cadáver dos animais. Olha como mudou. Não bastasse isso, ele manda todo mundo sair e ora no meio da casa da mulher. E Deus ressuscita Dorcas. Olha quantas regras foram quebradas. Mostrando que o judaísmo ficou para trás. Percebe? Se Atos fosse para gerar doutrina, a gente só podia orar de joelho no quarto. Ou na igreja. E Paulo novamente seria o rebelde que mandou orar em todo lugar. Levantando mão santa, olhando para cima. Percebe o problema? Quando as igrejas não falam por mal. Ninguém quer o mal de ninguém. Mas tem igreja que só pode orar de joelho. É um absurdo. Como é um absurdo dizer que só pode orar em pé. Como é um absurdo dizer que se orar plantando bananeira é pecado. Você pode orar do jeito que for, sendo em nome de Jesus, levantando mão santa, coração limpo. Pode orar, desde que seja por um bom senso. Percebem? Mais um pouquinho, deixa eu correr um pouco, tem mais alguns textos. Ó. Atos 10, próximo capítulo, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Qual é o caso aqui? Havia um centurião chamado Cornélio, homem piedoso, que fazia várias esmolas para os pobres. Aí ele recebe a visita de um anjo. E o anjo manda buscar Pedro. Aonde? Em Jope. Aonde? Na casa de Simão Curtidor. Pedro pega outros judeus que também estavam na casa da maldição. Impuro. E eles viajam com ele. E Pedro prega com aquela simpatia, falando: olha, Deus não faz assim. Pedro, uma simpatia. Vocês sabem que eu nem podia estar aqui. Ele começa o sermão assim. Mas Deus não faz acepção de pessoa. Aí eu vou falar na linguagem do pastor Maurício. Ó, pode buscar até as tranqueiras, que são vocês. Foi o que Pedro falou. E aí ele prega, enquanto ele está pregando, o Espírito Santo cai sobre eles. Eles recebem o dom de língua. Com a dedução de Pedro, nós estamos em dias de judaísmo, onde não se precisava fazer o discipulado, porque eram pessoas que já conheciam a Bíblia. Cornélio era um prosélito. Os judeus conheciam a Bíblia. Por isso que eles foram batizados tão rápido. Ao contrário da ordem de Jesus. A ordem de Jesus era ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando. Pedro atropela o fazer discípulos. Com que autoridade? Ele era apóstolo.
E o ambiente era judaico. Tinha Bíblia escrita naquela época? Tinha, até o livro de Malaquias. E todo mundo conhecia. O discipulado já tinha sido feito. Ele só pregou a Jesus, que era o complemento do discipulado. Quando Pedro pregou aqui, tinha a carta de Paulo aos Romanos escrita? Não. Tinha Apocalipse escrito? Não. A normatização da igreja ia vir depois. Percebe o tempo que está sendo vivido aqui? Deus está mudando o seu mover. E aí, para encerrar, que eu não quero demorar tanto, vamos lá, Atos 13. Versículo 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado, na doutrina do Senhor. Qual era o caso? Eles estavam viajando na ilha de Malta. Aí eles foram para a cidade de Pafos. O governador da ilha, assim que ficou sabendo que Barnabé e Paulo chegaram, chamou eles. Eles começaram a anunciar o evangelho. O falso profeta foi longe, foi contra. Paulo, cheio do Espírito Santo, fala que ele vai ficar cego. Irmãos, se Atos dos Apóstolos gerasse doutrina, eu já tive algumas vezes que eu estava pregando o evangelho e uma pessoa do lado começou a falar groselha. Começou a falar besteira. E eu orei em pensamento: Senhor, cala a boca dessa pessoa. E ela falou mais besteira ainda. Senhor, daqui a pouco eu vou dar uma cotovelada. Não. E a pessoa não parava de falar besteira. Deu vontade de falar: agora vai ficar cego e mudo. Percebe? É livro de transição, mas o que está acontecendo aqui? Um governador romano, um procônsul, foi salvo, alcançado. Levantais mãos santas, orando em todo lugar. Por quem? Pelos reis, pelas autoridades, pelos que estão em proeminência. 1 Timóteo capítulo 2. Quando Paulo deu essa orientação, ele mesmo já praticava isso. Tanto é que quando ele está preso em Malta, o sogro do governador da ilha está com diarreia, ele vai lá e ora. E o camarada é curado. Então Paulo já tinha essa prática. Ele só positivou, pôs no papel e deu uma ordem para as igrejas. Orem em todo lugar. Preguem em todo lugar. E para encerrar, último versículo, Atos 28, 7, último capítulo de Atos. Atos 28, 7. Não, já acabei de contar, esse daqui é o cara que foi curado. O pai de Públio, que é o poderoso da ilha. Vamos para Atos 28, 28. Seja-vos, pois, notório que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda,
E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Paulo é levado preso a Roma, fica em prisão domiciliar, com um guarda pretoriano do lado dele. Ele aluga uma casa, e no coração do império, ele anuncia o evangelho, ele ora, ele faz o trabalho de um evangelista. Mais à frente da Bíblia nós vamos ver que a casa de César, vários funcionários, várias pessoas vão ser salvos. A igreja quebrou paradigma. Ela fez isso porque era um modismo? Não, ela fez isso porque era uma ordem apostólica. Igreja pode ser criativa? Pode. Igreja pode ter uma forma nova de congregar? Ah, aqui não tem cadeira, fica todo mundo de pé e a gente congrega com luz vermelha. Pode? Pode. Só que a grande pergunta é, o que você está fazendo? Está seguindo o princípio bíblico? É com ordem, com decência, existe pregação, existe oração, existe autoridade, existe ensino apostólico. Entendeu? Não existe nenhum problema ser criativo. O único problema é que a turma está inventando coisa que não está na Bíblia. Coisa do tipo, ministério de dança no culto. Até ministério de dança pode ter, se for no evangelismo criativo, na rua. Teatro, pode ter. Mas teatro não é elemento de culto. Entendeu? Nós vamos ver mais à frente, pastoras. Não pode ter. Infelizmente não pode. Olha, irmãos, seria uma mão na roda para os pastores, porque quem toca a igreja são as mulheres. Nossa igreja ainda é uma exceção, os homens aqui participam bastante. Mas vai nas igrejas hoje onde está tendo culto, garanto para você, 80% da frequência são mulheres. E quem botou o culto para funcionar foram mulheres. E a maior mão na roda para o pastor é se ele pudesse transformar tudo em pastora. E vou dizer uma coisa para vocês, se a Bíblia não proibisse, eu ia fazer tudo pastora. Eu ia fazer uma coleção, assim. Ia ter todo tipo. Porque as mulheres são comprometidas com a obra, a mulher tem compromisso. Em geral, paga para ver. Mas a questão é que não pode. Por quê? Porque estão inventando moda. Estão indo para longe da Escritura. E no domingo nós vamos começar a ver o papel das mulheres na igreja. Nós vamos começar a ver quem é que pode ser pastor. Quem é que pode ser diácono. E como funcionam as coisas dentro da igreja. Está tudo isso na Bíblia, de maneira simples e resumida. A minha oração é que o Senhor nos guarde de toda e qualquer contaminação e que de maneira simples e sóbria nós possamos nos manter no caminho de obediência à sua palavra. Amém? Vamos orar.